Estúdio aberto no ar. A gente vai bater um papo agora com a vereadora Mazé Favarão. Talvez uma das mais combativas figuras da política regional, porque não tem medo de falar o que pensa, de defender seus pontos. Muitas vezes vocês já viram, durante o programa aqui, eu falando que o PT precisava resgatar a origem, não tinha que abandonar. O PT não morreu. O PT tem que ressurgir com as mesmas bandeiras do seu passado, da sua importância para a política nacional. E se tem uma pessoa que, na minha opinião, personifica essa origem do PT, que precisa ser resgatada, está aqui. Mazé Favarão, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradecer dizer aqui, os seus telespectadores, o estúdio aberto aqui na TV Cidade, muito obrigada. E muito obrigada pela consideração que eu sei que, independente das questões partidárias, né, que você acabou de falar sobre mim, né? Eu me sinto muito honrada e muito responsável a partir disso. Muito obrigada. E é muito bom. E assim, quando eu falo que chega de hipocrisia de geral, é assim, eu não escondo de ninguém aqui. Eu não sou petista, eu não sou correligionário, companheiro, nem nada disso. Mas eu acho que a grande tarefa agora é a gente respeitar o contraditório, respeitar a opinião. É preferível que a gente hoje tenha numa Câmara de Vereadores, por exemplo, vereadores que a gente odeia as posições deles, do que aqueles vereadores que são insossos, que a gente está cheio em todas as câmaras, a de Osasco também, a gente fala isso aqui, aquele vereador que não se posiciona. Então é preferível ter um inimigo, entre aspas, de pensamento, do que ter um amontoado de gente. Uma figura a mais. Uma figura a mais lá só. Tal. Então a Mazé tem muito essa parte da personalidade forte a seu favor. Mazé, o momento político brasileiro, principalmente para quem tem essa marca do PT histórica, tal como você, eu imagino que deva estar sendo muito dolorido e muito complicado do dia a dia. Eu queria que você, primeiro, nesse nosso papo aqui, falasse como é que está esse momento de uma petista roots, radical, de origem como você, enxergando tudo o que está acontecendo. Olha, eu milito desde a luta contra a ditadura, né? Militei na clandestinidade, não fui para a luta armada, mas qualquer contestação ao regime da ditadura civil-militar era questionado. E eu confesso para você que o momento que nós vivemos hoje, eu nunca imaginei viver, né? A justificativa legal, jurídica para o que nós estamos vivendo não tinha no período da ditadura militar. Nós sabemos que era uma ditadura, um estado de exceção, tá? Com todos os atos institucionais, e aquilo nos dava o cenário de resistência. Hoje, as áreas de ataque são muito maiores. Quer dizer, é o jurídico, sim. Não dá para a gente negar que o STF não está tendo o comportamento que era esperado. Aliás, eu tenho uma opinião sobre o STF também, né? Que ele não é passado por nenhuma avaliação, né? Nenhuma. Não tem, é nomeado, fica até a morte, pode falar qualquer bobagem e tal. Mas o STF, a grande mídia, e ainda bem que há programas como o seu, que nos permite questionar a grande mídia, e o institucional, né? O Congresso e possivelmente o Senado, nós vamos assistir esses próximos dias. Né? Eu acho que são favas contadas, né? Eu digo para você que, digamos assim, né? Num 100%, a gente está com 51% para descer a rampa. Por outro lado, não dá para negar que as ocupações de escolas em São Paulo, que é o estado mais polêmico, e também alguns outros que a gente acaba não sabendo a resistência, isso pode criar um problema, né? E hoje eu estava vindo para cá e ouvi na rádio, infelizmente eu não ouvi quem falou, mas alguma coisa do tipo, não, mas em 180 dias as coisas podem mudar, porque 180 dias é o período do afastamento máximo. Né? Por outro lado, já que você não gosta de hipocrisia, certamente nem os seus telespectadores,
eu também digo que mesmo a permanência da Dilma vai ficar numa conjuntura bastante complexa, bastante difícil. Porque o Congresso nós já vimos quem são. Tá? O Congresso nós já vimos pela igreja, pelo filho, pelo neto, pela mulher, pelo vizinho, pelo time de futebol, pelos poderes pelas de amantes, Grayskull, né? Pelos poderes de Grayskull, foi exatamente. ridículo. Mas aí que tá. Eu vou fazer os contrapontos aqui. Mas não é o mesmo Congresso que há um ano estava junto? Não, não é nem de um ano. Na verdade, não é o mesmo Congresso de 20 anos. Não, é pior, viu? Não, pode até ter piorado, mas piorou. tá lá Renan Calheiros, não, tá veja. lá, tô falando do Senado, mas sim, tá lá os mesmos deputados. Sim, então, o próprio Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha tem uma história, ele esteve ligado à Petrobras, onde há críticas e tal. Não, veja, assim, nós temos um problema de fundo que é muito forte, né? De eixo, que nós somos de uma reforma política. Nós somos de uma reforma política de verdade. Não aquela que reduz de 3 meses para 1 mês e meio. Não, isso foi piada. Piada. Nós somos de uma reforma política, de verdade, de verdade. Quantos mandatos um parlamentar pode ter? Tá? Quais as prerrogativas de parlamentares? Tá? Qual é a correspondência? Eu fiz a campanha do plebiscito, né, em 2014, que nós obtivemos quase 8 milhões de votos, que a gente dizia, o Estado de São Paulo tem 3 senadores. O Estado de Rondônia tem 3 senadores. Está errado. Está errado. Se o princípio da democracia é o homem e um voto, representatividade. Enquanto nós não mexermos nisso, nós vamos ter. E tem uma outra coisa que é característica aqui no Brasil, e aqui na nossa cidade um pouco também, que é a capitania política hereditária. Então, se eu sou deputada estadual, o meu filho vai ser candidato a vereador. Teve um deputado que tentou fazer isso no dia da votação do impeachment, ele tinha que ser cassado. Esse deputado, eu nem lembro se ele votou, acho que ele votou a favor do impeachment. Ele falou, sim, tá aqui o meu filho e ele que vai dar o voto. Se eu tivesse do lado, eu ia perder, eu ia dar um tapa na orelha dele. Não existe isso, gente. Ele já tentando criar uma situação de marketing para o filho, um garoto com cara de bobo lá. Uma situação ridícula. E é isso mesmo, né? Porque se você observar o nome, se no Senado tem um nome, na Câmara dos Deputados tem o mesmo nome filho. Sim. E no Estado tem o mesmo nome neto. Neto. É a capitania hereditária política que nós temos aqui. Isso é um absurdo. Absurdo. Então, o espírito da representatividade, são os movimentos sociais, são os movimentos sindicais, são as categorias, enfim, aquilo que caracteriza, né, um partido, que é uma parte da sociedade, não, é familiar. É verdade. Familiar. Isso a gente vê, né? Você não vai se lembrar, mas assim que nós tomamos posse, havia uma discussão sobre a ocupação dos gabinetes. Tá? E eu dizia o seguinte, olha, quem se reelegeu tem direito a permanecer no mesmo gabinete. Os novos, vamos sortear. Vamos sortear. Eu lembro dessa confusão. E eu tenho até hoje um projeto de resolução que não querem votar. Quer dizer, qual é o sentido? Eu não tenho filhas, né? Filhas nem filhos. Mas qual é o sentido de eu dizer o seguinte, o meu sobrinho, que virou vereador, agora vai ter que ocupar o mesmo gabinete que eu? O que é isso, minha gente? Sabe? Herança política. Patético. Patético. Mas com tudo isso que está acontecendo, a gente sempre procura, e aí vocês acompanham pela grande mídia, muito mais do que na TV Cidade, esse âmbito federal, estadual. E aí a gente traz as discussões aqui para a cidade. Bom, nós temos um PT no governo, ia completar 12 anos. Aí, Jorge Lapas, que foi eleito pelo PT, vai para o PDT. Hoje a gente amanheceu com a notícia de que uma das militâncias mais tradicionais da cidade do PT, Gelson, sai do PT em situações esquisitas, assim, de entendimento para quem está acompanhando. O Lapas sai do PT, vai para o PDT
que é um partido que está aliado ao PT em âmbito federal, e o tempo todo ele critica o PT, a forma de governar do PT, mas elogia algumas pessoas. O Gelson sai hoje na carta, quem teve a oportunidade de ler, o tempo todo ele elogia o PT. E fica uma coisa assim, mas por que está saindo do PT se ele acredita naquelas lutas? Fica uma coisa meio confusa. O que está acontecendo nesses bastidores para que... isso é só reflexo lá do poder federal ou não? Tem bastidores diferentes aqui na cidade de Osasco? Eu acho que no caso do meu amigo, do meu companheiro, do meu amado e querido Gelson, a situação é mais pontual, né? O Gelson, desde o primeiro ano e meio, 2 anos do governo do Lapas, ele que ajudou a eleger o Emídio, que ajudou o Emídio a ser reeleito. Ele era homem forte do Emídio em um determinado momento. Exatamente. No primeiro mandato, ele teve uma posição bastante importante no governo como um todo, né? Ele passa a ter uma crítica construtiva dentro do partido, na perspectiva de corrigir. Não apenas dele, viu? De verdade seja dita. Mas ele foi o ponta de lança dessa crítica. Não é uma administração petista, nós não estamos atendendo ao programa de governo do PT, é só pegar o programa. Ele fazia essa crítica, né? E pela leitura da carta, né, e pelas conversas que, evidentemente, eu tenho com ele, meu amigo, não vai deixar de ser, ele não reconhece no PT hoje um espaço de críticas para o governo do Lapas. Eu já sou uma mulher de mais fé e eu creio que o meu partido fará isso, até porque não tem sentido. Até porque não tem sentido. Porque hoje há uma compreensão bastante generalizada de que, sim, a administração do Lapas não é uma administração petista. Foi eleito pelo PT, foi construído pelo PT, tá? Foi substituído por outras agremiações, ou até nem agremiações partidárias, mas há políticas que não são petistas. Aliás, políticas são antipetistas. Né? São contrárias. Cita uma que você considera antipetista. Eu tenho muitas críticas a não aprofundamento das políticas públicas na saúde. É reconhecido pela Organização Mundial de Saúde a importância do médico da família. É reconhecido. Por que a gente não ampliou, aperfeiçoou, deu consistência a essa política pública? Aí, você não tem isso de forma generalizada? Mas nós teríamos que ter isso agora absolutamente enraizado. Tá? As políticas públicas habitacionais. Todo mundo fala, mas você tira as famílias das áreas livres e põe num apartamento ou numa casa, mas muito das vivências das áreas livres continuam. E é verdade, continuam. Né? Como é que você muda isso? Você muda isso através da educação. E não só da criança, da educação da família. Traduzindo só as vivências das áreas livres, a gente está falando aqui de criminalidade, de lixo, dificuldade de manutenção daquele local. Isso. Eu tenho uma crítica pontual para fazer. Os prédios do Flamenguinho, foram entregues há 1 ano. Isso. Desbotou. Começou vermelho, está rosa. Acho que não pode fazer, entregar... Não pode entregar uma coisa... E aí, deixa lá, vai ficar desbotado. Mas na cara da cidade ali, acho que podia estar mais bonitinho, mas né? Deixa eu te falar. Os projetos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, ou de urbanização não, substituição de favelas, eles têm 3 momentos. Ele tem um momento pré-ocupação, a ocupação e a pós-ocupação. O pré-ocupação é o cadastramento, é o acompanhamento, Perfeito. É a cobrança de para onde vai, o que é que faz, o filho na escola, vacinado e tal. A ocupação é a distribuição. E a pós-ocupação, que tem percentual do investimento para a pós-ocupação. Tá? Tem percentual. Ela implicaria um grupo intersecretarial para poder
dar as condições para que fosse realmente um conjunto habitacional e não mais uma favela verticalizada. Mudou o jeito, aham. Tá certo? E nós tivemos isso, um dos primeiros grupos intersecretariais, eu estava na educação ainda. E quem participava pela educação era a supervisora Thelma Laia, que é de primeiríssima qualidade, comprometida com a educação. Ela voltava dizendo, mas secretária, né? Nós temos possibilidade de mexer com a cabeça das pessoas. É difícil, tá? Porque tinha educação, saúde, esporte, lazer, administração, habitação. Sim. Mas aí é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E não foi o que foi feito. Não foi, nós não temos... Entregou a chave e pronto. Isso é uma política pública de habitação que não é implementada. Dá trabalho. Nossa, gente, como dá trabalho. E o resultado não aparece imediatamente. Não aparece, mas você tem que fazer. Sim. Bom, na educação, então, eu nem vou falar, né? Falando de educação, aí uma coisa que fala-se muito na tal da Rádio Peão. Quem conhece da política aí sabe que a gente, quando fala de Rádio Peão, essa fofoca, esse papo... fofoca, às vezes, do mal, às vezes fofoca do bem, só que ele ouvi dizer... Fala-se muito que você teria ficado muito magoada quando saiu da secretaria e não retornou. Que muitas vezes houve uma tentativa de articulação de você voltar para a Secretaria de Educação, lugar onde uma boa e considerável parte do PT entende que você deveria estar, e que isso criou uma mágoa, muitas vezes transformando você quase numa oposição amiga, que você mesmo sendo uma oposição, numa situação inimiga, ou uma oposição amiga, você sendo da base do prefeito, muitas vezes, quando o assunto era educação, você ia para o plenário e isso não é verdade. Aliás, tivesse eu feito isso, talvez eu tivesse evitado alguns erros no encaminhamento da educação. Não, eu acho que foi a questão contrária. Eu me lembro, eu fui fazer um tratamento fora do país de saúde, e nesse período houve um problema com o pagamento das creches conveniadas, e com razão, as creches conveniadas se manifestaram. Aí disseram que era eu quem estava articulando isso. Eu estava num hospital fazendo tratamento, né, mas não era nada, era preventivo, a muitos quilômetros de distância daqui, e nem sabia disso. Então, eu acho que é exatamente o contrário, né? E eu falei para o prefeito Lapas algumas vezes, falei, as dificuldades da educação, né, são todas atribuídas a mim, e então, quer dizer, que bom que eu existo, porque assim não aparece nenhuma incompetência alheia, né? Certo? Porque era uma coisa assim absurda, né? Não, houve uma frustração. Houve uma frustração. Nós tínhamos duas gestões, avançávamos para critérios na escolha de gestores, porque eu dizia, é um peso você escolher um diretor. É um peso. Você escolher qualquer coisa é uma decisão importante. Sim. E, neste caso, são as crianças que estão. Então, nós estávamos com uma série de critérios de eleição, qual seria o colégio eleitoral para isso. Tá? Estávamos com formações de gestores na perspectiva de eles... solução de conflitos, encaminhamento, delegação de tarefas e tal. Um novo estatuto do magistério, nós estávamos debatendo tudo isso. Íamos aprofundar as formações na perspectiva de a criança aprofundar seu papel de cidadão, pequeno cidadão. Então, foi uma frustração. Foi uma frustração. E eu cheguei a dizer para o Lapas, olha, eu quero voltar para dar continuidade. Sim. E numa secretaria que as suas administrações de mídia foi muito bem avaliada. Ela sempre estava em primeiro lugar. Sempre estava, né? E eu acho que parte da avaliação não tão positiva que o Lapas tem tido já há algum tempo está ligada à educação também. Não só a educação, a saúde, como eu já mencionei, a essas questões da habitação, porque não é só botar um tijolo com tijolo num desenho mórbido, nesse caso não é mórbido, é uma construção. Questão do meio ambiente. Na época do Emílio, eu me lembro que eu achava a minha cidade bonita. Agora eu não acho mais a minha cidade bonita. E eu sou as queridas, eu nasci nessa cidade, né? Tem paixão pela cidade, de verdade. Não vai sair daqui. Tem paixão pela cidade. Tenho paixão pela cidade.
Ainda falando da Rádio Peão. E agora falando das eleições. Essa situação da saída do Lapas do PT, agora da saída do Gelson, os nomes apresentados, e a gente até brinca aqui no final, eu vou brincar com você também com isso, eu vou citar os nomes dos pré-candidatos para você fazer uma avaliação simples, rápida, sucinta a respeito de cada um dos nomes. E aí se cria no PT agora uma dúvida. Vem o Emídio, que seria o nome natural de vir candidato. Seria o natural, porque é o presidente estadual do PT, foi prefeito 2 vezes e no momento em que o PT precisa resgatar a militância, uma série de coisas assim, seria um grande nome. Tem a possibilidade de ser o Valmir Pracidelli, que seria o segundo nome, mas aumentou muito nos últimos dias a possibilidade da Mazé ser a candidata a prefeita. Muita gente falando isso mesmo nos bastidores, e eu confesso que fiquei positivamente surpreso, porque como eu iniciei essa entrevista falando, eu acho que você é a cara, pro bem e pro mal. Para quem não gosta do perfil do PT, é a cara eu odeio, mas para quem gosta, vai se sentir muito bem representado por você. Você aceitaria você teria coragem, porque passa por ter coragem também de aceitar um desafio desse, num momento de tanto desgaste do PT no Brasil inteiro, aceitar um desafio desse, um desafio novo? Eu não sou pré-candidata a prefeita pelo PT, não sou. Eu sou pré-candidata à minha reeleição a vereadora. Agora, os meus gurus indianos, né, a minha vertente oriental, né, diz que a coragem é a falta do medo, né? Ou o medo é a falta de coragem. E que o medo ele é necessário para a sua própria sobrevivência. Eu digo para você que na política eu tenho muito pouco medo. Na política eu sou muito corajosa. Me move uma crença de que é possível. E aí eu vou para a rua, me xingam. Eu só não estou com a minha estrelinha aqui porque ela está no casaco, né? Mas eu vou para a rua e me xingam. O carro que tem o adesivo, o pessoal faz assim, mas não tem importância, né? Você é combativa por natureza. Está no DNA da Mazé, não tem como você... Você não consegue virar uma Mazé paz e amor, como o Lula virou. Eu não consigo ver... Eu disse, você me conheceu no meu primeiro mandato. Não sei se você se lembra, você era lembro. muito jovem. Eu também era, mas... Nós éramos. Nós éramos jovens. Eu admito que naquela época eu era uma pessoa profundamente radical, profundamente ideológica. Tá? Acho que os 2 mandatos, as 2 gestões de vereadora me fizeram compreender que a política também é você buscar consenso onde ele é possível e onde ele não é, você tem que ir para a disputa. Eu acho que eu estou bastante calejada e acessível na busca de evitar confrontos, mas nunca de fugir deles. Né? Sim. Nunca de fugir deles. Nunca de fugir deles. Perfeito. Então, fazer a campanha do PT, fazer a campanha do candidato, ou da candidata, porque pode aparecer alguma outra mulher, eu não sei, do PT, aí eu não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum medo. Nenhum medo. E eu acho que seria uma contribuição espetacular para o debate. Eu acho que vai ser uma eleição muito rica. Se a gente tiver debate de propostas, mas até de troca de críticas. Eu não sou da militância, vocês sabem muito bem disso, mas me chama para o dia lá, se eu puder votar. Eu voto na Mazé para candidata a prefeito. De verdade. Acho que seria muito importante para a cidade. Ganhando ou perdendo, não importa. A contribuição para o debate, eu acho que ela tem o perfil muito bom para essa contribuição. Mas olha, nós vamos ter candidato, sim, viu? Não, isso acho que está muito haverá claro, né? Haverá o 13 na cédula eleitoral, com certeza. E tem a consciência. Eu conversando nos bastidores, tem até com a Mazé. Acho que é legal que o PT tenha consciência que vai ter uma resistência de digitar o 13. É uma eleição de reinvenção do partido. E acho que ter consciência disso é o primeiro passo para essa reconstrução de tudo que a gente está acompanhando aí, que é necessário ser feito. Mas vou falar agora o nome de cada um
pré-candidatos que se apresentam. Você poderia me poupar isso em nome da nossa amizade. Não, a gente continua amigo, com a mesma franqueza de sempre. Mas eu vou começar então. Antes de você falar, posso fazer uma reflexão? Pois não. Nós estamos vivendo no partido hoje, e em Osasco eu estou diretamente ligada, uma busca de recuperar o protagonismo da militância. Protagonismo da militância, né? Porque já há alguns anos, eu diria um pouquinho mais de uma década, nós temos assistido que as grandes deliberações, há um movimento das nossas bases, mas não há participação dessas bases efetiva no processo de escolha. Tá? Foi isso aqui em Osasco, com a própria candidatura do Lapas, apoiada pelo Emídio e aceita, acatada, né, pelo PT, inclusive por mim, que fiz a campanha do Lapas, defendi o nome do Lapas, assim, todos os meus 5.000 e poucos votos, a grande maioria tinha Lapas também, a gente não pode colocar. Então, há uma busca do protagonismo da militância. E isso, choca-se um pouco com candidaturas naturais. Tá? É uma discussão que eu estou pondo agora, que eu não coloquei antes, mas que, quer dizer, o que é o natural? Né? Acho que o natural vem de uma ação política. Né? Porque senão é natural que o filho do vereador que virou vereador ocupe a mesma sala que o pai ocupava. Tá? Então, só para pontuar um pouco isso, né? Que isso independe de quem quer que seja. É uma questão que eu tenho colocado nesse movimento de recuperação do protagonismo do PT. Tá? Com 10, 20, 50 militantes que se olham e falam, meu Deus, por que eu me calei? Né? Só para a gente pontuar isso. Se você quiser, na hora de adjetivar as candidaturas, quiser acrescentar é natural ou não é natural essa candidatura, você sinta-se à vontade. Não, independente da candidatura. Não, mas eu entendi. Mas o que é natural? Eu entendi. Né? Não é natural. Não é nada. Natural é a fisiologia do homem e da mulher. Cultural são as sexualidades, certo? Cultural é o gosto musical, cultural é o gosto alimentar. Na política, na minha opinião, também é isso. Vamos lá. Eu vou falar o nome e você faz a sua pequena reflexão para a gente finalizar esse nosso bate-papo bacana de hoje. Celso Giglio, que, segundo as pesquisas oficiais ou não oficiais, ainda é quem lidera a corrida para 2016. Olha, o Celso, para mim, é uma caixinha de surpresa, né? Eu estou morrendo, eu e Osasco inteiro e fora do Osasco, estamos morrendo de curiosidade para saber se ele é candidato ou não, né? É um candidato que representa uma parte da população osasquense, que tem uma concepção ideológica formada, haja vista a posição nacional, federal do partido dele, e agora, eu não sei se ele assinou a CPI da merenda, o deputado Celso Giglio, assine a CPI da merenda, assine. Você não vai se arrepender. Isso vai ajudar na construção da sua história. É o candidato de uma parcela. Perfeito. Que, em sendo eleito, vai implementar as políticas dessa parcela, que eu ousaria dizer que é a priorização de pequenos segmentos e virar as costas para a maioria da população necessitada. Perfeito. Aí existe a possibilidade, que está sendo ventilada muito, de, se não for o Celso, ser a filha, Isabela Giglio. Acho pouco provável. Mas acho importante por ser uma mulher. Embora, isso eu também quero esclarecer, as pessoas falam, precisa ter mais mulher. Precisa ter mais mulher com qual posição? Com qual posição precisa ter? Porque teve aquela Raquel Montes, né? Esqueci o nome dela, que votou balançando a bandeira, cujo marido foi preso no dia seguinte. Mulher como aquela pode ficar em casa para mim. Fica em casa, Homens e mulheres como aqueles fiquem longe da política. Mas eu acho que seria interessante, para o cenário político, uma visão feminina, mesmo que fosse uma visão conservadora e de direita. Não a conheço pessoalmente. Ok. Rogério Lins. Rogério Lins tem sido a bola da vez, né? É o que mais se fala. É o que mais se fala. A frase que vem é essa. É o que mais se fala, né? A minha relação com o Rogério é lá na Câmara, tá?
é uma pessoa presente, uma pessoa comprometida com a cidade, é um jovem. Eu acho que o Rogério vai dar trabalho. Eu acho que o Rogério vai dar trabalho. E vai surpreender. Acho que pode surpreender. Pode surpreender, não sei se vai. Delmo Teruel. Então, o Delmo é um amigo muito querido, foi presidente na minha primeira legislatura, né? Muito, muito afável, né? É um batalhador. Penso que não terá um resultado tão positivo, embora tenha lá o seu eleitorado de 5 ou 6%, segundo as pesquisas que eu tenho acompanhado. Acho que poderia dar uma contribuição, que, digamos assim, seria mais de centro, né? Poderia dar uma contribuição numa composição de outras pessoas no campo do centro. Cláudio Pitteri. Cláudio Pitteri também, fui vereadora junto com ele, né? Uma pessoa profundamente respeitosa, né? Também comprometida. Quando esteve na presidência da Fundação Casa, eu via a preocupação dele, mas acho que as relações entre ele e o Celso, infelizmente, atrapalharam a vida política do Cláudio. Acho que atrapalharam. E é uma pena, porque o Celso poderia ter no Cláudio um sucessor, um parceiro, um companheiro, não sei se natural, mas construído ao longo de grandes batalhas políticas. Sim. Acho que não é natural, é construído. Construído, tá bom. Marcos Arruda? Pois é, Marcos Arruda, eu soube da candidatura dele há 1 mês e meio e confesso que eu não sei opinar muito, não, né? Porque vocês foram vereadores juntos? Fomos vereadores juntos também. Aquela aglutinação que houve até a penúltima eleição, não 14, mas 12, perdão, na 14 houve também, mas ela houve muito radicalizada, das bancadas de um dos Bs da Bíblia. Em Osasco, eu acho que já não tem tanto. Acho que as relações se desfizeram e foram feitas novas relações. Se fosse há uns anos atrás, a candidatura, o Marcos Arruda é pastor, né? Sim. Poderia significar uma votação. Tenho a impressão de que não. Mas acho que ele tem lá os seus 3% de voto. São muitos nomes, vou continuar aqui. Puxa vida, vai dar mais de 100% isso, então. Williams Rafael. Eu, se fosse ele, não sairia, não. Não entendi? Eu, se fosse ele, não sairia, não. Tem algumas marcas que são indeléveis. Mas, agora, também, no trato pessoal, até agora, com nenhuma dessas pessoas, eu tive problemas. Político posso ter tido. Sim. Mas pessoal, sempre muito respeitoso, de ambas as partes. Oswaldo Virgínio. Pois é, Oswaldo Virgínio. Oswaldo Virgínio tentou já, né? Eu acho que o Oswaldo Virgínio teve um up e aí ele iniciou um decréscimo, não pequeno, tanto é que ele não se reelegeu, deputado estadual, né? Elegeu a mulher, mas naquela condição. Eu acho que o Oswaldo marca posição. Aliás, marca uma posição muito mais de natureza pessoal dele, né? Porque, conforme ele mesmo falou, quando ele assumiu a Assembleia Legislativa, ele falou isso na tribuna, então eu vou repetir aspas. Sim. Eu vou para onde o vento me leva. Fechou aspas. Então, acho que é meio essa situação dele, né? Agora, também é uma pessoa assim, muito, muito afável, né? Você não consegue ficar com ele sem que ele venha te dar uma novidade. Você está sabendo? Você está sabendo? Aliás, quando ele vai à Câmara, é sempre Tem um burburinho. Emídio de Souza. Companheiro Emídio, a quem eu devo muito. E creio que retribuir com o meu trabalho, com o meu comprometimento e tal. O Emídio é presidente estadual do partido, né? Ele tem a tarefa de acompanhar toda a performance e a atuação do partido no Estado, né? Me parece que é uma tarefa que exige pessoas com a capacidade dele, né?
Se for o candidato para cá, nós vamos fazer a campanha dele sem nenhum problema. Como já ouvi do meu companheiro também, João Paulo, faremos a campanha do candidato PT. Ou candidata. Ou candidato ou candidato. E o Jorge Lapas? Então, o Jorge Lapas eu já vi como é prefeito, né? Já vi a disposição dele em escutar, mas a dificuldade dele de considerar aquilo que é falado, né? Estive na executiva com ele inúmeras vezes. Eu penso que o Jorge Lapas já passou pela prefeitura, né? De verdade, acho que o Lapas não vai acrescentar para a cidade outras coisas. Né? Porque é aquilo que nós temos discutido no partido, Eudes. Nós temos que pensar uma cidade para o futuro que, se é um pensamento que tem que se materializar em obras, ele tem que ir para um viés da emancipação das pessoas. Da emancipação das pessoas. Você tem que pensar uma cidade que melhore a mente, o espírito, a vida interior. Eu acho que o Lapas deu a sua contribuição, tá? Poderia ter dado mais se ouvisse mais o nosso partido. Não foram poucas as vezes, inclusive o Gelson, mas todos nós, eu, penso que até o Emídio deve ter falado com ele, a executiva toda. E acho que pode ter uma performance eleitoral interessante, mas não acho que a cidade vá modificar a avaliação que tem do Lapas de que não é um governo bom. Muito bem. Você vê como tem é um ano muito importante para a cidade, um ano que a gente tem que ouvir muito, conversar muito, falar muito sobre política, participar, sim, na medida do possível, se engajar em algum projeto político. Acho que essa é a mudança que o brasileiro tem que fazer. Esse negócio de que eu não gosto de política, fica aquele bando de deputado maluco lá. Não, isso é absurdo. Tem que gostar. Tem que gostar. A gente tem que gostar. Ah, mas eu não quero ser candidato. Tudo bem. Apoie alguém que você acredita. Cobre este alguém depois para fazer coisas boas para a cidade. Não por causa de, me dá uma cesta básica, me arruma um carguinho aqui. Vamos mudar. Acho que é a hora do Brasil mudar, aproveitar entre erros e acertos, entre justiças e injustiças que possam estar sendo cometidas, mas para a gente se engajar na política permanentemente, não só no ano de eleição ir lá pedir, dá uma cesta básica aí, e tem muito candidato que acaba dando, né? Também vira aquela cultura do errado. Mas muito obrigado. Quem? Eu esqueci alguém? Valmir Pracidelli. Ah, é verdade. Perdão, eu fui falar Valmir Pracidelli, que é uma outra opção que o PT tem. Perfeito, me perdoe. O Valmir é uma pessoa também muito querida, né? Estive na campanha dele para vereador, quando eu estava na educação, né? Me engajei na campanha dele para deputado estadual, que ele não se elegeu, porque havia o apoio da máquina para o Marcos Martins, né, uma boa parte. Estive na coordenação da campanha dele para deputado federal e acho que é o meu candidato dentro do PT. É o seu candidato? Dentro do PT é o meu candidato. Tá? Muito bem. É o meu candidato. Evidentemente que eu repito, eu sou muito disciplinada. Muito. Eu sou da época do centralismo democrático, não sei se você sabe, mas assim, mesmo que a decisão fosse contrária à minha, eu seguia. E é o que eu vou fazer no PT, né? É o que eu vou fazer no PT. Com todas os cuidados e respeito que cada um dos candidatos merecem. Muito bem. A minha candidata do PT é a Mazé, eu já falei. Obrigada. Fica anunciado aqui. Mas obrigado pela participação, pela disponibilidade. A gente sabe que a vida pública ela é muito corrida, né? Tem gente que fala, vereador trabalha pouco. Não, trabalha muito. Se ele quiser, ele tem coisa o dia inteiro para fazer, a noite inteira para fazer, final de semana. E eu sei que a Mazé é muito participativa. Domingo passado, eu saí da minha casa às 8 horas da manhã, porque a primeira agenda era às 8h30, e entrei na minha casa 15 para às 9 da noite. Mãe do céu, no domingo. No domingo. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela franqueza e sinceridade sempre que a gente tem esses nossos papos aqui. Muito obrigado. Muito obrigada aos seus telespectadores. E é sempre um prazer e uma possibilidade
de devolver para você a sua luta contra a hipocrisia. Temos que Porque fazer aí você isso. diz que você... Aí você pode concluir que ela é válida e que há mais pessoas nesse seu exército. Graças a Deus. Independente das vertentes políticas, religiosas, chega de hipocrisia. Vamos ser mais sinceros, cauteloso, educado e sincero. Não tem problema nenhum. Muito obrigado. A gente vai fazer mais um intervalo. Voltamos na sequência com o estúdio aberto para vocês.